Pequenas turbinas eólicas têm se tornado uma grande tendência recentemente. Dizem que são incrivelmente baratas para operar e eficientes para edifícios e residências gerarem sua própria eletricidade. Muitas dessas turbinas estão evoluindo muito mais rápido em comparação com outras fontes de energia renovável. Na vanguarda desta revolução está a fantástica turbina eólica Lian F1, que promete superar completamente seus concorrentes. Vamos dar uma olhada na turbina eólica Lian F1 e ver como ela domina todas as outras fontes de energia renovável doméstica. A turbina Lian F1 representa uma nova geração de turbinas eólicas desenvolvidas especificamente pela Arquimedes, uma empresa holandesa. Usar essas turbinas estabelecerá uma nova tendência na indústria de turbinas eólicas, pois são consideravelmente mais leves, mais compactas e capazes de produzir muito mais energia do que a geração atual de mini-turbinas eólicas. Sua compacidade as torna ideais para casas, edifícios e escritórios. Além disso, praticamente não geram ruído, tornando-as uma escolha ainda melhor para áreas urbanas, pois reduzem significativamente a poluição sonora. Com um peso muito baixo, inferior a 100 kg, são muito mais fáceis de mover e instalar do que as turbinas eólicas atualmente utilizadas por residências e edifícios. O design avançado da Lian F1 é baseado em um rotor que captura a energia cinética do vento e a converte em energia mecânica. Devido ao seu formato semelhante a um parafuso, a Lian F1 aponta automaticamente para a posição ideal do vento, semelhante a uma biruta, alcançando assim seu desempenho máximo. O fato de a Lian F1 ser mais avançada e adequada para uso regular do que a geração anterior de mini-turbinas eólicas é notável. Ela é muito potente e frequentemente supera outras fontes comuns de energia renovável doméstica. Vamos explorar seus benefícios mais notáveis em comparação com outras fontes. Produção de energia em comparação com painéis solares. Os painéis solares têm sido a opção preferida para energia elétrica renovável, pois são leves, compactos e extremamente fáceis de instalar. No entanto, eles também têm baixa potência, em média, alcançando apenas 500 a 600 kWh de energia por ano. Isso significa que você precisará de uma matriz que cubra totalmente o seu telhado para alcançar níveis aceitáveis de energia, além de necessitar de céu claro durante todo o ano para obter esses resultados, limitando sua versatilidade e usabilidade. A Lian F1 é significativamente melhor do que os painéis solares em termos de produção de energia. Uma turbina F1 com 1,5 metros de diâmetro pode alcançar mais de 1.500 kWh por ano com uma velocidade do vento de apenas 5 metros por segundo, tornando-a extremamente potente em comparação com os painéis solares. Além disso, se você mora em uma área com muito vento, poderá alcançar números ainda melhores. Graças à sua alta potência em um pacote pequeno, a Lian F1 pode até ser reduzida para um pacote menor que poderia ser usado para alimentar luzes de rua, sinais de LED e outros dispositivos menores, algo que os painéis solares pequenos não conseguem fazer. De fato, a Arquimedes também começou a oferecer a Lian F1 Mini Urban, que é literalmente metade do tamanho e 1/4 do peso da F1 regular. As únicas qualidades que os painéis solares tinham sobre as turbinas eólicas eram o fato de serem completamente silenciosos e muito mais fáceis de instalar. Com o lançamento da F1, essas vantagens são reduzidas ou até eliminadas. Menos situacional e mais fácil de implementar em comparação com sistemas hidrelétricos, os sistemas hidrelétricos têm ganhado popularidade nos últimos anos, pois utilizam um fluxo de água para gerar eletricidade e são bastante eficientes nisso. Muitas usinas hidrelétricas em grande escala estão abastecendo cidades inteiras e infraestruturas pesadas, e os sistemas menores também são fantásticos para alimentar residências individuais. No entanto, para obter energia hidrelétrica, você precisa estar próximo a uma fonte de água corrente em declive, como um rio ou lago, o que é um impedimento para a maioria das residências e certamente não é viável para grandes edifícios. É exatamente aqui que a Lian F1 se destaca, pois pode ser instalada em qualquer superfície plana e não requer fatores externos para funcionar, além do vento, é claro. Isso significa que elas são muito mais fáceis de instalar e implementar, tornando-as uma opção mais viável em comparação com sistemas hidrelétricos. Além disso, tem níveis respeitáveis de potência.
Embora ainda não sejam tão eficientes quanto as microusinas hidrelétricas, que podem produzir até 5.000 kWh, elas são mais que suficientes para a maioria dos usos e seu tamanho compacto e facilidade de manutenção as tornam uma opção melhor em 99% dos casos. Muito mais versátil do que sistemas de aquecimento por fonte de ar e biomassa, e bombas de calor de fonte de ar são uma das fontes de energia renovável mais populares para aquecimento, funcionando de maneira semelhante a uma geladeira, mas ao contrário, utilizando o calor do ar exterior para fornecer água quente e aquecimento para uma residência. Elas são muito duráveis e uma excelente fonte de calor durante os meses mais frios, pois podem extrair calor do ar em temperaturas tão baixas quanto menos 15 graus Celsius. Embora sejam ecologicamente corretas e possam economizar até $1.500 por ano em comparação com fontes de calor mais convencionais e desatualizadas, elas são limitadas a serem usadas apenas como fonte de calor. O mesmo se aplica aos sistemas de aquecimento por biomassa, que também são unidimensionais e requerem altos níveis de manutenção, pois precisam ser constantemente alimentados com materiais orgânicos para produzir calor. Em comparação, a turbina eólica Lian F1 é muito mais versátil, podendo ser utilizada para executar múltiplas tarefas e fornecer eletricidade para inúmeros aparelhos em toda a casa, além de ser bastante comparável, e em alguns casos até melhor, quando se trata de economia de dinheiro. Além disso, as turbinas F1 são muito mais ecológicas do que os sistemas de aquecimento por biomassa, que, embora menos poluentes do que os sistemas tradicionais de queima de carvão e óleo, ainda emitem uma quantidade substancial de CO2. Mais barata em custo e manutenção, e embora a opção mais conveniente para obter eletricidade seja a rede elétrica, esta é de longe a forma menos econômica de alimentar sua residência. Por isso, a maioria das pessoas busca uma alternativa mais barata, e a Lian F1 é exatamente isso. Uma unidade singular, que custa cerca de $5.000, pode produzir mais da metade do consumo de energia de uma família europeia média, significando que se pagará completamente em menos de uma década, frequentemente ainda mais rápido. Espera-se uma economia de cerca de $500 anualmente, em média. Além disso, se você tiver o dinheiro, pode optar pelo modelo maior, que pode gerar até 7.500 kWh por ano, proporcionando eletricidade gratuita para a maioria das famílias, considerando o preço inicial que deve estar entre $10 e $15.000. Como a Lian F1 é relativamente simples de montar, você pode esperar que o custo de manutenção seja muito menor do que o de seus concorrentes, tornando-a ainda mais sustentável e viável do que suas alternativas diretas.